Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, repercuto neste espaço regimental esta ida do nosso governador José Ivo Sartori, secretário da Fazenda, nesta reunião importante em Brasília com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na questão de tentar um acordo de recuperação fiscal com relação à crise que vive o nosso estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe os esforços que estão sendo impetrados por este governo. O estado realmente se encontra numa situação difícil, amargando diversos déficits ao longo de muitas décadas e que estourou. E agora o governo, então, já o Rio de Janeiro conseguiu pactuar alguma coisa. Hoje é a vez do Rio Grande do Sul, então queremos desejar um bom acordo para o nosso estado. Nós sabemos que o Rio Grande é um estado pujante, é um estado exportador e que vem sendo penalizado já há bastante tempo, inclusive com reflexos da crise nacional, crise econômica, crise política, crise ética. E o acordo, na verdade, ele vai pactuar, ele vai pautar 3 assuntos. O primeiro dele é a suspensão do pagamento da dívida propriamente dita, uma carência de 3 anos, o que equivale a dizer a 5 folhas de pagamento do Executivo. A segunda situação é a reestruturação da dívida, que foi repactuada lá em 1998, ou seja, seria um novo empréstimo com juros mais baixos, juros mais módicos, e também solicitando recursos extras para o Rio Grande do Sul, notadamente, aquelas contribuições de aposentados pelo IP que trouxeram contribuições do INSS, também pelas perdas das exportações da Lei Candir e também de investimentos em estradas feitos à época do governador Simão. Eu entendo que esses recursos precisam retornar aos cofres do Rio Grande para tentar sanar um pouco as dívidas. Nós temos uma boa notícia, que inclusive muitas vezes é cobrada pelos sindicalistas, que foi a cobrança da dívida ativa. Somente no ano de 2016, nós tivemos uma cobrança de 2 bilhões e 300 milhões, isso é 30% a mais que 2015, foram ações anti-sonegação, cobrança dos devedores ao erário do Rio Grande do Sul. E nunca é demais lembrar que em 21 de novembro de 2016, o governador Sartori decretou o estado de calamidade financeira no Rio Grande. Teve coragem, está tendo a coragem para enfrentar esta calamidade no Rio Grande do Sul, pela qual não deu causa, mas também é para frente que se olha, é uma necessidade, mais do que tudo, ajustar as contas e as finanças do Rio Grande. O Rio Grande do Sul precisa, novamente, voltar a oferecer serviços de qualidade, notadamente segurança pública, educação e segurança. E ele pautou essas reformas em cima de 2 princípios. O primeiro dele, que foi o custo da recuperação. O custo da recuperação do setor público, ele vai ter que ser partilhado com os demais entes, seja Judiciário, MP, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. E o segundo princípio são os benefícios. Os benefícios dessas mudanças devem ser distribuídos para toda a sociedade. Então, entendo que é um caminho correto, é um caminho duro. Infelizmente, os nossos deputados não aprovaram a PEC do repasse do 12º, foi rejeitada, ou seja, desse repasse aos demais poderes serem feitos de acordo com a arrecadação real e não com o estabelecido no orçamento. Então, nós sabemos que são medidas, o governo já tomou algumas medidas, eu entendo que o Ministério da Fazenda vai ser sensível, porque, ao contrário do Rio de Janeiro, o governo do Rio Grande já se antecipou em algumas medidas. Por exemplo, a Previdência Complementar foi aprovada no ano passado, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual também, o ajuste, o que é amargo, mas na ampliação da contribuição previdenciária passando a 14%, o corte de algumas fundações e aglutinação de outras secretarias, algumas PECs ainda vão ter que ser votadas, inclusive a suspensão de novas contratações. Então, para o Rio Grande voltar a ser grande, entendo que essas são medidas que precisam ser aprovadas. A ajuda do governo federal ela é fundamental, essa nova pactuação,
porque não se pode mais conviver com parcelamentos de salários de um único poder. E finalizo, não se pode conviver com parcelamentos ad eterno. Essa prática precisa acabar e precisa acabar agora, porque somente os servidores do Poder Executivo estão sendo penalizados. A gente sabe que não é uma vontade do governador Sartori em si, mas é uma situação que lhe constrange sobremaneira. Então, nós precisamos que os investimentos, né, que venham, essa repactuação da dívida seja efetivada para que os novos investimentos na classe do magistério, na segurança pública, né, no reequipamento da saúde volte a acontecer e o Estado volte a prestar serviços de qualidade e com dignidade para o bem da sociedade gaúcha. Era isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador.